Eu tenho muitas curiosidades. Por quê? Porque o mundo do tiro, como você disse, é eminentemente masculino, isso é muito ruim, tá? Porque desumaniza um pouco o tiro, a arma, essa situação que não me agrada nem um pouco. A arma tinha que ser um instrumento muito mais comum no nosso dia a dia, e não esse instrumento do fim do mundo. E eu queria te fazer algumas perguntas aqui, Jane. A primeira pergunta... Fique à vontade. O que te levou a se interessar pelo mundo das armas? Como é que as coisas começaram, afinal de contas, na sua vida, nesse mundo das armas? Você, como advogada, fazendo direito. Diz aí. Exato. A famosa curiosidade. Minha mãe dizia que eu era muito curiosa, sempre fui, né? E aí, o meu primeiro tiro foi em fazenda, né? Acredito que a maioria das pessoas iniciado, exato, no fundo de casa, no fundo da fazenda, né? E aí, um belo dia, eu estava com os colegas e o pai de uma amiga. Eu vi que eu manifestei o interesse, né, de fazer o disparo, e ele municiou, carregou, alimentou, deu a arma na minha mão e disse: ó, tá pronta para disparo. Aí eu fiquei curiosa, o que ele tinha feito antes e que ele não me passou. Ele apenas disse: pronta para disparo, pode dar o primeiro tiro. Eu, muito empolgada, dei o primeiro disparo. Vamos se dizer, por sorte, acertei a latinha, né? Mas fiquei curiosa para saber o que é esse preparo, o que faz com a arma antes, né? Por que ela estava pronta para disparo? E diga-se de passagem, não é muito comum, né? Eles não passarem para a gente o que faz antes do disparo, né? Eu tenho, depois desse meu primeiro disparo, eu comecei a frequentar um clube de tiro com o meu marido, e aí verificava que a maioria dos homens que estavam na linha, quando a mulher se manifestava essa vontade de fazer o disparo, ele também deixava a arma pronta sem ao menos explicar. Como se fosse uma criança. Exato. Cuida do filho que é teu. Chorou, pegou. Mas, e aí o que acontecia antes? Aí eu observei que não era só o meu marido que fazia assim, só não era um colega, era a maioria das pessoas que estavam ali. Os homens na linha, atirando, se divertindo, e as mulheres à retaguarda. Eu falei, não está certo isso aí. Não está certo. Isso não está certo. Exatamente. E aí surgiu essa curiosidade de conhecer o que acontecia com a arma antes do disparo e por que a maioria apenas deixava a arma pronta, né? Embora tenha uma mística, né, de que homem, né, sabe o manuseio da arma, quando na verdade de repente ele também aprendeu de uma forma ali mais ou menos, né? Claro, exato. Claro. Não ensina a sua companheira, não ensina ali de repente a irmã, a mãe, alguém mulher que se manifeste o interesse de fazer o disparo e apenas entrega ela pronta para o disparo, né? E aí foi isso que me despertou. Isso é muito importante, porque pela ideia de ser um mundo masculinizado, assim como era dirigir há um tempo atrás. Há um tempo não, há bastante tempo atrás, né? Graças a Deus isso mudou bastante. Vários cargos, né? Hoje a mulher vem ocupando, claro, que antigamente era só de homem. Masculino, só de homem. Exato. Desde o cargo mais simples, como por exemplo, motorista de ônibus. Hoje em dia você vê um monte de mulher dirigindo ônibus, dirigindo caminhão, até cargos de gestão também. Porque a mulher era relegada a segundo plano. Isso no mundo do tiro ainda é muito forte e nós temos que fazer mudar. Fazer mudar de verdade.